O Nova Iguaçu eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca e pela primeira vez em toda a sua história vai disputar a final da competição. E o adversário será o Flamengo, que todo mundo já conhece, né? Mas e o Nova Iguaçu? Que time é esse? Se você tá por fora da geografia aqui do Rio de Janeiro, saiba que Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense e a distância aí de mais ou menos uns 40 quilômetros entre essa cidade com o centro aí do Rio de Janeiro. Aliás, aqui do Rio de Janeiro. Com a população aí de cerca de 800 mil pessoas, né? Isso coloca o Nova Iguaçu entre as maiores do Brasil, pelo menos em termos de população. Só que esse clube aí é relativamente novo, né? Tem 33 anos. Eu sou mais velho do que o Nova Iguaçu, 2 anos. E esse time aí, mais ou menos novato, né? Joga no estádio do Laranjão, que tem capacidade para 4.700 pessoas. É um estádio bem bacaninha, tá? Só que ele não costuma jogar contra times grandes lá. A não ser contra o Vitória na Copa do Brasil no ano passado, quando o time inclusive venceu com praticamente esse elenco aí, venceu por 2-0, eliminou o time baiano e avançou na Copa do Brasil. E como é novo também, começou a participar da primeira divisão aqui do Rio há pouco tempo, né? Estreou aí na primeira divisão em 2006, participou aí da Copa do Brasil, como eu falei, do ano passado, né? E venceu, aliás, e caiu nessa Copa do Brasil de 2024 para o Internacional, depois de passar da primeira fase, goleando um time lá da Bahia, que eu até esqueci o nome, por 8-0. Uma das maiores goleadas da história da Copa do Brasil. Querendo ou não, esse time do Nova Iguaçu já está fazendo história aí, tanto no cenário aqui, né, entre os clubes pequenos do Rio, quanto agora também dos times grandes, já que o time vai disputar essa final do Cariocão e também já faz parte, por que não, aí da história aí de alguns clubes pequenos em território em nível nacional, porque também já jogou a Série D e esse ano de novo vai estar lá disputando uma vaga aí na terceira divisão e tem tudo para continuar, a não ser que aconteça uma coisa que eu vou te falar lá no final. O técnico desse time aí, que tá fazendo esse time jogar muita bola, é o tal aí do Carlos Vitor. Na verdade, o nome dele não é esse, tá? Carlos Vitor aí, digamos, é o nome artístico dele, que é apelidado de Cal, conhecido ali na Baixada Fluminense como Cal, e por alguns como Caldiola, você deve saber por quê. E esse cara tá no clube simplesmente há 32 anos. E o time que tem 33 anos, ele tá 32 anos lá dentro trabalhando. Então conhece pouco de Nova Iguaçu, o Cal, né? Além do mais, ele tem outro cara que é experiente no meio do futebol e já tá há um bom tempo também no Nova Iguaçu, que é o Andrezinho, ex-jogador, revelado inclusive no Flamengo. Ele passou aí inclusive pelo Internacional, time que o Nova Iguaçu jogou na Copa do Brasil alguns dias atrás. Jogou também no Vasco, no Botafogo e em outros times aí de fora. Mas se você não sabe, principalmente se você é de fora do Rio, saiba que esse time do Nova Iguaçu fez uma campanha quase que perfeita na Taça Guanabara, que é o primeiro turno aqui do Campeonato Carioca. Na verdade, é a primeira fase, né? Já que, como eu já expliquei em alguns vídeos aqui, como esse aí que eu tô deixando, que você pode assistir também clicando lá na playlist do Campeonato Carioca, o Cariocão. O Campeonato Carioca deu uma mudada. Então a Taça Guanabara, que antes era considerado primeiro turno, agora ela cumpre uma função aí de primeira fase. Isso qualificou o Nova Iguaçu a ir para a semifinal, porque o time ficou em segundo lugar, fez a segunda melhor campanha, com 24 pontos, 3 a menos do que o Flamengo, que foi o campeão em primeiro lugar. E nesses 11 jogos, né, foram 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, com 18 gols marcados e 13 sofridos. Ficou aí meio que na balança com 5 gols de saldo. E contra os grandes, o desempenho do Nova Iguaçu foi até bom, hein? Primeiro contra o Flamengo lá no comecinho do campeonato, porém foi contra a base do Flamengo, já que o elenco principal do Flamengo estava fazendo uma pré-temporada lá nos Estados Unidos e o Nova Iguaçu empatou em 1-1. Esse jogo, se eu não me engano, foi na Paraíba, eu sei que foi lá no Nordeste. Contra o Botafogo foi um jogo em Brasília, que o Botafogo saiu vencendo por 2-0, mas o Nova Iguaçu buscou o empate e por pouco não virou esse jogo, merecia ter virado. Contra o Fluminense foi a única derrota que o time sofreu lá na Ilha do Governador, levou um 3-0 do Fluminense. E contra o Vasco foram 3 jogos e nos 3 o Nova Iguaçu jogou melhor. Venceu em Uberlândia por 2-0 na Taça Guanabara. E aí os 2 jogos da semifinal, já que o time conseguiu ficar em segundo e conseguiu essa vaga na semifinal do Campeonato Carioca. E empatou o primeiro jogo em 1-1, os 2 jogos no Maracanã, né? Empatou 1-1, dominando o Vasco e merecendo a vitória, e venceu por 1-0 nesse segundo jogo histórico aí na vida do Nova Iguaçu. Lembrando que no meio desses 2 jogos contra o Vasco, o time jogou lá contra o Internacional na Copa do Brasil, mas o time poupou demais, tá? Teve ali, o foco do time do Nova Iguaçu, na verdade, era as partidas contra o Vasco, por isso muita gente, principalmente lá do Sul, que não conhece esse time, pode estar meio assim desconfiado, achando que esse time não joga nada, já que o Internacional venceu, e venceu até
fácil esse jogo lá em Brasília. Também o que tem chamado a atenção de muitos nós aqui é a maneira como esse time tá jogando. Mas antes de eu te falar que estilo de jogo é esse, quem são os destaques do Nova Iguaçu, eu te peço aí, deixa aquele like esperto. E também, se não conhece aqui o Planeta Futebol Clube, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, e assim tu vai ficar ligado em tudo que eu postar aqui. Também me segue lá no Instagram do Planeta Futebol Clube, o link vai ficar na descrição do vídeo, ou se não, você procura lá pro Planeta Futebol Clube que tu vai me achar. Por lá é mais fácil de postar conteúdos, eu posto lá diariamente. E o que tem chamado muita atenção desse time do Nova Iguaçu, pelo menos aqui no Rio, é a maneira como esse time joga, né? E não só aqui no Rio, porque o Campeonato Carioca está sendo transmitido pela Band para o Brasil inteiro. E passou já alguns jogos do Nova Iguaçu e tem chamado bastante atenção, porque é um time que não fica lá atrás, a não ser nesse último jogo contra o Vasco ali, porque ele experimentou uma estratégia diferente, mas geralmente, ainda assim, contra os times grandes, o Nova Iguaçu ele joga para frente, tá? Ele domina os grandes, ele marca lá em cima, ele costuma empurrar os grandes e ficar mais com a posse de bola. Essa é a proposta do técnico Cal. O Nova Iguaçu fica com a posse de bola mais do que o comum que a gente está acostumado a ver os times pequenos. Por isso, muita gente aqui do Rio não se surpreendeu quando o Nova Iguaçu jogou mais do que o Vasco nas semifinais. Apesar do Vasco ser o favorito, né? Ter um time, digamos, maior, um time com mais investimento. Mas o Nova Iguaçu jogou melhor os dois jogos. E para muita gente aqui do Rio isso não foi surpresa, não. Já que o time tem um estilo de jogo um pouco diferente do que a gente está habituado a ver os pequenos jogar. E dentre os destaques desse time, a gente tem o goleiro Fabrício Santana, que foi muito bem nas semifinais. Também outros jogadores como o Ian, o Bill, que começou no Flamengo, né, e pertence a um time da Ucrânia. Tem também o Iago, que é filho do Iranildo Chuchu. Então o Iago é conhecido como Chuchuzinho. Tem o Xandinho, que fez aí o gol no Vasco no primeiro jogo. O Carlinhos, que é um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Parece que o Pedro já passou ele, né? É um jogador que tem passagem por times grandes e tem feito uma baita de uma campanha, é o nome mais conhecido aí nessa campanha do Nova Iguaçu. Tem outros jogadores mais coadjuvantes que têm ajudado a levar esse time aí à grande final do Campeonato Carioca. Mas tem um porém, tá? Tem um perigo desse time se desfazer. O Nova Iguaçu já atingiu, digamos aí, o grande objetivo que é chegar na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. E aí você pergunta o que esperar dessa final? Será que o Nova Iguaçu tem alguma chance de vencer o Flamengo? Bom, a minha opinião é uma opinião particular, pessoal. Se você discorda, escreva aqui embaixo nos comentários. Mas a minha opinião é que o Nova Iguaçu já atingiu o seu ponto máximo aqui no Campeonato Carioca. A chance do Nova Iguaçu ganhar é repetir aí em partes o que o Água Santa fez no ano passado contra o Palmeiras, quando venceu o primeiro jogo, né? E talvez a chance do Nova Iguaçu de ser campeão carioca passe muito por esse primeiro jogo. Se o Nova Iguaçu conseguir repetir o que o Água Santa fez no ano passado, quando pegou o Palmeiras desprevenido, o Nova Iguaçu pode vencer o Flamengo aí, também pegar um Flamengo um pouco desprevenido, talvez até com um pouco de salto alto, e vencer e aí adotar uma estratégia diferente do que o Água Santa fez no ano passado, na volta, para tentar assim ser o campeão carioca. Quem sabe até jogar para frente, né, como fez contra o Vasco. Por isso eu digo e acho que as chances do Nova Iguaçu são mínimas, porque está diante agora do elenco mais poderoso aí da América do Sul. Pelo menos em termos de grana e no papel, né? Mas o Nova Iguaçu, como eu falei, já atingiu ali, na minha opinião, o seu ponto máximo, seu principal objetivo, que era chegar na final do Campeonato Carioca. Mas a maior preocupação, eu acredito, deles lá agora, nesse momento, é o que fazer após o Campeonato Carioca. Já que, como de costume, quando times pequenos se destacam no primeiro semestre, nos campeonatos estaduais, isso, de novo, vou usar o exemplo do Água Santa, aconteceu no ano passado com o time paulista, geralmente esses times são desfeitos, porque os grandes vão lá e pegam, esses jogadores compram, e aqueles que estão emprestados, como o Bill, por exemplo, parece que vai voltar lá para a Ucrânia, e isso acaba desfalcando esses times pequenos. E o Nova Iguaçu tem um grande desafio pela frente, que não é essa final do Campeonato Carioca, como eu já falei, mas sim a Série D, né? Já que seria ótimo para o time do Nova Iguaçu mostrar sua competência no Campeonato Brasileiro da Série D com esse elenco, que eu acredito que eles devem perder alguns jogadores importantes aí. Mas se conseguir manter, é um baita do reforço, e por isso mesmo eu acho que o Nova Iguaçu não vai ganhar o Campeonato Carioca. Essa é a minha opinião. O foco do Nova Iguaçu está lá na Série D. E o Flamengo é muito mais forte do que o Nova Iguaçu. É um desafio que o time ainda não vai conseguir aí nem chegar perto do que fez contra o Vasco na semifinal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha servido de informação para você que ainda não conhece esse time do Nova Iguaçu. Eu vou ficando por aqui. Valeu e dá uma navegada aí pela playlist do Cariocão.